Tudo aconteceu em 1708. Em 8 de junho, o galeão espanhol San José estava voltando do Caribe para a Espanha. No total, havia 17 navios. O capitão do San José sabia que eles enfrentavam problemas, pois os navios ingleses estavam à espreita naquela área. E ele sabia que estariam atrás do tesouro carregado nos navios. O preço do tesouro do Novo Mundo era tão astronômico que poderia virar de cabeça para baixo o curso dos eventos históricos na Europa. Para estar seguro, o galeão espanhol deveria chegar a Cartagena das Índias, onde hoje fica a Colômbia. Mas, infelizmente, outras coisas estavam predestinadas para o San José. Os 4 navios ingleses apareceram. O galeão não podia simplesmente escapar deles. Não havia escolha, a não ser dar meia volta e lutar. Então, todo o caos começou. Bandeiras vermelhas mostrando que a batalha havia se iniciado, canhões disparando, o cheiro de pólvora. Ninguém sabe exatamente como tudo terminou. Ao anoitecer, era difícil ver claramente o que estava acontecendo. A única coisa que permaneceu na história foi o naufrágio do navio San José. Depois, o silêncio. Não é de admirar que San José, por ser o carro-chefe, fosse o galeão mais importante estrategicamente. Ele transportava uma quantidade insana de metais preciosos, como ouro e prata, pérolas e pedras preciosas, como esmeraldas. Tudo isso foi parar no fundo do oceano pelos próximos 3 séculos. Mas como esse tesouro perdido se tornou tão lendário? Em primeiro lugar, as estimativas financeiras feitas pelos cientistas chocaram as pessoas. O navio teria transportado de 7 milhões a 12 milhões de pesos. Vamos traduzir isso para o dinheiro de hoje. Sim, pode não ser a riqueza do Elon Musk, mas é algo em torno de 10 bilhões de dólares. Com esse dinheiro, você poderia se presentear com alguns jatos particulares, um estacionamento inteiro de Lamborghinis e uma mansão elegante. E você ainda teria muito dinheiro sobrando. Você pode pensar que tudo deve ter enferrujado, assim como aconteceu no Titanic. Mas quando se trata de ouro, as coisas funcionam de forma diferente. O Titanic não transportava ouro, ou pelo menos não tanto assim. As joias que estavam no Titanic eram pertences pessoais. E o legal do ouro é que ele nunca reage com o oxigênio. Isso significa que o ouro verdadeiro não enferruja nem mancha. Portanto, se o seu colar de ouro ficou um pouco mais escuro, é sinal de que não é ouro puro, mas uma liga, o que também é legal, pois você pode limpá-lo facilmente. Voltando ao tesouro perdido de San José, as moedas de ouro de lá, mesmo mais de 300 anos depois, deveriam ter a mesma aparência do dia em que foram cunhadas. Agora vamos voltar ao local onde o navio supostamente afundou. Lembra que eu disse que o capitão queria ir até a costa onde hoje fica a Colômbia? Pois bem, em 4 de dezembro de 2015, o navio foi de fato encontrado nas águas da Colômbia. Como acontece com muitas outras coisas importantes hoje, o mundo ficou sabendo disso por meio de um tweet. Ele foi enviado pelo então presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos. As pessoas têm procurado San José há décadas, e quando ele foi finalmente encontrado, tornou-se mais popular e começaram a surgir ainda mais mitos sobre ele. Uma das lendas foi contada pelo próprio Senhor Santos. Depois que o naufrágio foi encontrado, houve uma pequena entrevista no rádio. O fato é que a descoberta foi bastante inesperada. Muitas pessoas gastaram muito tempo e esforço procurando por esse naufrágio, e muitas delas até perderam a esperança de encontrá-lo. Juan Manuel Santos contou uma história sobre como o naufrágio foi descoberto. Em um evento oficial fora da Colômbia, ele foi abordado por um homem. Ele se parecia com o famoso escritor Hemingway, ostentava uma barba branca e tinha cabelos brancos. A única coisa que aquele homem parecido com Hemingway queria era 2 minutos do tempo de Santos. O presidente cedeu e deu ouvidos. O que aconteceu em seguida foi inacreditável. O homem pegou um mapa antigo, mais precisamente uma cópia cuidadosamente emoldurada, e disse ao presidente que ninguém mais sabia disso. O homem apontou para um ponto exato. Disse que era o local exato do tesouro e que aquele lugar não aparecia em nenhum outro mapa. Ele garantiu que sabia onde estava o tesouro. A história parecia maluca e cheia de aventuras. Quem quer que fosse esse homem, ele estava certo. Sua identidade continua sendo um mistério para todos, mas de alguma forma ele conseguiu o financiamento, determinou a área a ser inspecionada e até mesmo foi ao encontro do presidente. Certo, o San José estava repleto de ouro e quem o encontrasse ficaria podre de rico pelo resto da vida. Mas sejamos realistas, é impossível que uma pessoa comum consiga descobrir um tesouro assim, pois exige muito esforço e muito dinheiro. Mas e se você gosta de caçar tesouros e quer encontrar um baú de tesouro? Bem, acho que tem uma história sobre pessoas comuns que procuram e acabam encontrando um verdadeiro tesouro. Conheça Forrest Fenn.
Um milionário excêntrico que escondeu um tesouro de 1 a 5 milhões de dólares. O valor exato não foi identificado. Veja bem, até o próprio Sr. Fenn disse que nunca tentou avaliá-lo. Dentro do baú havia 265 águias americanas de ouro e águias duplas, moedas antigas, pepitas de ouro, o que você quiser. Forrest escondeu o baú nas Montanhas Rochosas e anunciou a caça ao tesouro em 2010. Agora vamos nos concentrar um pouco em um mapa e ver como as Montanhas Rochosas são vastas. Basicamente, os caçadores de tesouros deveriam varrer os dois países, tanto os Estados Unidos quanto o Canadá. No início, era uma pequena caça ao tesouro, com apenas algumas pessoas que sabiam sobre ela. Mas, algum tempo depois, houve uma grande competição, pois dezenas de milhares de pessoas saíram em busca do tesouro. Uma pesquisa afirmou que, ao longo da década, cerca de 350 mil pessoas tentaram a sorte procurando o baú misterioso. Para anunciar a caçada, Forrest Fenn usou um poema composto de 24 versos. O poema continha algumas dicas que a maioria dos caçadores de tesouros não conseguiu decifrar. O baú estava tão bem escondido que foram necessários 10 anos para que ele fosse finalmente descoberto. Havia também um blog chamado Thrill of the Chase, e em 6 de junho de 2020, o Sr. Fenn finalmente publicou a tão esperada notícia. O tesouro havia sido encontrado. O próprio Forrest admitiu que qualquer pessoa que lesse atentamente as instruções do poema poderia encontrar o tesouro. O poema gerou muito burburinho na internet, com muitos usuários tentando decifrar as 9 dicas. Alguns deles até sugeriram as possíveis chaves para decifrar o quebra-cabeça. Essas especulações podem ter ajudado a pessoa que acabou encontrando o tesouro. No início, nem o próprio Forrest Fenn sabia quem havia decifrado todos os códigos do poema, atravessado a densa floresta e recuperado o baú. O feliz descobridor preferiu permanecer anônimo, e tudo o que sabíamos inicialmente era que se tratava de um homem do leste dos Estados Unidos. O vencedor enviou uma foto para Forrest Fenn, e assim, a caça ao tesouro foi oficialmente encerrada. Algum tempo depois, porém, ele se revelou. Era Jack Stuef, um ex-jornalista e estudante de medicina. O tesouro estava escondido sob um dossel de estrelas em uma floresta nas Montanhas Rochosas. A vegetação ali é exuberante, e por isso o baú estava escondido em seu interior. O baú nunca havia sido movido do local onde foi originalmente escondido. O local exato ainda é desconhecido, mas sabemos que o tesouro estava escondido em Wyoming. Jack admitiu que nem todos os tesouros anunciados foram encontrados no baú. Um pequeno sapo de ouro em um colar e um anel de esmeralda espanhola estavam faltando. Forrest de fato encontrou o sapo em sua coleção e o entregou a Stuef, mas não encontrou o anel. A caça ao tesouro criada por Forrest Fenn pode parecer extravagante, mas ele explicou por que decidiu iniciá-la. A única coisa que ele afirmava ter em mente era dar às pessoas alguma esperança.